Professor Fernando, mais uma aula de Geografia, os alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Apostila 3, capítulo 8, né? Vamos falar sobre Geografia Física Geral. É importante salientar para vocês, né, que é uma oportunidade de vocês estarem revendo este conteúdo, né, pois vocês estudaram geralmente esse conteúdo no sexto ano do ensino fundamental, né, e vocês não têm muita base, geralmente vocês se perdem um pouquinho quando entra um pouco de geografia física, né, quando vocês estão estudando estados, países, vegetação, de uma forma geral, vocês se perdem um pouquinho no que diz respeito à geografia física. Então, vocês vão ter oportunidade de estudar geografia física desde o início, né, com uma mentalidade diferente, né, com uma forma de entendimento diferente. Nessa primeira parte, a geografia física, vocês terão a oportunidade de estudar a geomorfologia, ou seja, vocês vão estar estudando, né, descrevendo as diversas formas da superfície terrestre. E dentro deste contexto, que fala da estrutura e das camadas da Terra. É importante salientar que a Terra ela tem um raio médio de 6.371 km, né? E aparecem muitas dúvidas, né, quando fala-se em estudar a Terra, né? Mas aí as pessoas perguntam, né, mas como chegaram a essa dedução de camadas da Terra, de rochas, né, idade cronológica da Terra? Na realidade, esses estudos são muito feitos, né, a partir de materiais expelidos pelos vulcões, de materiais recolhidos de terremotos, né, das diversas rochas existentes. Então, junta-se todas essas informações, você forma uma tese dentro de um contexto geral. É importante vocês terem essa ideia. Aqui nós temos, né, as camadas da Terra. Então, a Terra basicamente é formada por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre, né? Cada parte da Terra com as suas especificidades, que vocês vão estar verificando a partir de agora. Então, nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre. O primeiro a ser estudado é o núcleo, né? O núcleo possui 3.400 km de raio, é a camada mais densa, ou seja, a camada mais pesada da superfície terrestre. Ela é formada basicamente por níquel e ferro, né? Então, em muitos textos, muitas questões, vocês não vão receber o nome de núcleo, né? Vocês podem receber o nome de NIF. Então, sempre quando, né, você na apostila NIF ou em uma questão de vestibular NIF em relação às camadas da Terra, você já tem que associar NIF ao núcleo, beleza? A segunda camada é o chamado manto, né? O manto, a camada mais extensa da superfície terrestre, né? Ela é composta basicamente pelo magma, né? E tem como principais minerais o silício, o ferro e o alumínio. Então, voltando, silício, ferro e alumínio, né? Por ter uma quantidade grande de silício e alumínio, muitas vezes o manto aparece nas questões de vestibulares ou alguma questão do livro didático de vocês como cial, tá? Então, esse manto tem um raio de 2.900 quilômetros, né? E como eu já disse para vocês, é a parte mais extensa. Ela representa cerca de 80% do volume da Terra e cerca de 70% da massa
total da superfície terrestre. Para finalizar a parte das camadas da Terra, nós temos a crosta terrestre, também conhecida como litosfera. Então, a crosta terrestre é sinônimo de litosfera, ou seja, a parte mais externa da superfície terrestre, né? É a parte que cobre o manto. É importante salientar que a espessura da crosta terrestre ela varia de 0 a 70 km. Então, nós temos a crosta terrestre dividida em duas, que é a crosta terrestre continental, né, que apresenta de 20 a 60 km, e a crosta terrestre oceânica, com espessura de 0 a 10 km. Só voltando um pouquinho na parte do manto, pessoal, só para não deixar de fora alguma informação que é importante para vocês. É importante salientar que o manto ele é constituído em estado pastoso, tá? Então, é importante nós termos essa informação porque vai aparecer em algum exercício, né, de um vestibular ou da própria apostila mesmo, e essas informações são informações importantes. As rochas, né? Então nós vamos trabalhar agora as rochas e a sua classificação. Então, a crosta terrestre, ou a chamada litosfera, é constituída principalmente por rocha, né? As rochas, a Terra no seu processo de formação, né? Ela foi constituída basicamente de rocha, né? Depois vieram os seres vivos e assim sucessivamente. Qual que é o conceito de rocha? Rocha é um mineral ou um conjunto de minerais, tá? Em estado sólido, né? Isso vai variar de acordo com a sua origem, né? E a sua composição mineralógica. Então, nós temos a classificação das rochas, né? Os tipos de rochas. Nós temos as chamadas rochas magmáticas, que podem ser conhecidas também como ígneas ou cristalinas. E nós temos as rochas sedimentares e, para finalizar, nós temos as rochas metamórficas, né? Então, nós vamos trabalhar cada tipo de rocha. Rochas magmáticas ou ígneas, né? Essas rochas se originam a partir do resfriamento do magma. Essas rochas podem se originar na parte interna da superfície terrestre ou na parte externa da superfície terrestre. Quando elas se originam na parte interna da superfície terrestre, elas são chamadas de rochas magmáticas intrusivas. Tá? Intrusivas, esse in de interno. Elas podem ter outras denominações. Elas podem ser chamadas de rochas abissais, podem ser chamadas de rochas plutônicas, ou podem ser chamadas de rochas cristalinas, né? Na realidade, elas surgem na camada do manto da superfície terrestre a partir de um processo lento, certo? O maior exemplo de rocha magmática intrusiva é o granito. Em contrapartida, nós temos as chamadas rochas magmáticas extrusivas, ex, né, de externo. Então, são rochas que se formam na parte de fora, né, elas se formam a partir do processo de erupção de um vulcão. Por isso, essas rochas são chamadas de rochas vulcânicas, né? O maior exemplo das chamadas rochas magmáticas extrusivas é o basalto, né? Que a partir dessa rocha magmática nós vamos ter aquele solo de terra fértil, a chamada terra roxa. Rochas sedimentares. Na realidade, as rochas sedimentares elas se originam a partir de sedimentos, né, sedimentos dos desgastes
constantes da crosta, ou seja, pela ação da água, pela ação do vento, né, do gelo, né, da temperatura, o resultado desse material solto que vai ser depositado no fundo dos mares, dos lagos, né, em depressões continentais, formando, né, uma compactação dos sedimentos, né? Essas rochas sedimentares, elas são subdivididas em três partes: as detríticas ou clásticas, né? Essa é uma subdivisão física, no qual as rochas se formam a partir de detritos, né, de outras rochas. Um exemplo claro dessa formação é o arenito. A formação orgânica, que é biológica, né, no qual a rocha se forma a partir de sedimentos ricos em restos de seres vivos. Né? Colocaram como exemplos aí o calcário, que é formado a partir de restos de ossos de animais que morreram há milhares de anos, a hulha e a turfa, que é formada a partir de vegetais que foram decompostos, né, há milhares de anos também. E nós temos o processo químico, né, que são reações químicas, né, de outras rochas com a água, né, que as dissolvem. E com o tempo, né, esse meio aquático, ele foi evaporado, deixando somente os minerais, né? No caso, o sal. Então, nós temos como exemplo os grandes desertos de sais da Argentina, né? Os grandes desertos de sais do Chile. Nós temos dentro do Brasil uma região, né, a região Nordeste, mais precisamente o estado do Rio Grande do Norte, onde nós temos grandes reservas de sal gema, que ocorreram a partir desse tipo de rocha sedimentar. Rochas metamórficas, né, são aquelas que se originam a partir da transformação de outras rochas, né? De que forma elas surgem? A partir da alta pressão e alta temperatura. Né? Vou dar dois exemplos claros. Né? Nós temos aí o arenito, que é uma rocha sedimentar, né? A partir de um processo de alta pressão e alta temperatura, ele pode dar aí fazer uma outra rocha que seria o quartzo. Outro exemplo claro é o calcário, né? Aquela rocha sedimentar de origem biológica, ou seja, de restos de ossos de animais que morreram há milhares de anos, né? Com processo de alta pressão e alta temperatura, ela pode dar origem a uma rocha metamórfica que seria o mármore. Beleza? Vamos lá. Tem o processo de metamorfismo, no qual foi dito anteriormente, né? Esse processo de transformação a partir da alta temperatura e pressão. Eu citei dois exemplos. O arenito, no qual, a partir desse processo de transformação de alta pressão e temperatura, eu transformo o granito em quartzo. E o calcário, né, que é uma rocha sedimentar de origem biológica, a partir de um processo de transformação com alta temperatura e alta pressão, eu transformo o calcário em mármore, né, que é uma rocha que tem um valor agregado muito alto, né, no comércio da construção civil. Beleza? Eu tenho também o chamado ciclo das rochas. No que consiste o ciclo das rochas? Por exemplo, eu tenho uma rocha ígnea ou magmática, né? E as rochas metamórficas. Pode ter um exemplo claro de ação de tempo atmosférico
e pode sofrer um processo de intemperismo. Então, tanto uma rocha magmática quanto uma rocha metamórfica, a partir de um processo de intemperismo, ou seja, de erosão, ela pode se tornar uma rocha sedimentar, né? Pode se tornar uma rocha sedimentar, né? Essa rocha sedimentar, a partir de um processo de pressão e alta temperatura, ela pode se tornar uma rocha metamórfica, né? Essas rochas metamórficas, elas podem, num processo de subducção, ou seja, num processo de afundamento, chegar ao manto da superfície terrestre, naquela região mais pastosa, né? E se transformar em uma rocha magmática. Então, esse é o ciclo no qual nós estamos falando. Ou seja, uma rocha metamórfica pode se transformar numa rocha magmática. Rochas magmáticas e metamórficas podem se transformar numa rocha sedimentar. Qual o processo? Um processo cíclico, ou seja, determinado por ciclos, um processo contínuo e num processo infinito, que vai acontecer sempre. Beleza? A partir daí, nós vamos, na próxima aula, dar continuidade ao conteúdo, né? Dúvidas que surgirem, nós vamos tirar a partir das nossas lives. E até a próxima aula. Um bom dia para todos.